Então, como a gente estava comentando, no final vai ser dado alguns minutinhos para responder algumas perguntas sobre o assunto. A gente entende que vão existir alguns jovens na plateia e é importante sempre a gente atender esse público. Afinal de contas, o que a gente vai comentar hoje é sobre a juventude e o espiritismo. E eu fico muito feliz de estar podendo realizar essa conversa com vocês, porque eu sou um jovem, porque eu me sinto jovem ainda, que começou aqui na doutrina espírita, aqui na casa, com 17 anos. Então eu pude participar e viver boa parte desse processo de construção da juventude e do espiritismo, além de trabalhar no conjunto dos grupos, de juventude, de evangelização da casa, como a juventude da casa tem atividade nesse horário, como com as outras turmas de evangelização que vão desde os 3 anos até a juventude, que a gente diz que vai até quando as pessoas quiserem. Pois bem, a reflexão da noite de hoje, ela é extremamente importante e eu queria iniciar com o entendimento de que nós pudéssemos passar por um minutinho, pausar um pouquinho o nosso pensamento e lembrar-nos no nosso período de juventude. Porque todos nós que estamos aqui, se não nos consideramos mais jovens, já nos consideramos um dia. Já tivemos os nossos momentos de ímpeto, de firmeza, de reconhecer ou de entender que nós conhecíamos muito de tudo, que nós tínhamos soluções para o mundo inteiro, uma cota de energia que mal cabia dentro da gente. E a questão pode ser o porquê que a gente perde isso um pouco também. O porquê que a gente passa em determinado momento uma linha na nossa história e determina que aquilo não cabe mais. Eu vou iniciar a viagem da gente voltando para o período de Jesus. Na verdade, a gente vai voltar ainda há algum tempo, porque em sua época, Jesus não era católico, protestante ou espírita. Jesus não era cristão. Naquela época, o judaísmo era a religião daquele povo, do povo hebreu. E eles tinham, por referência, o Velho Testamento, citado muitas vezes ao longo da trajetória de Jesus e ainda hoje, componente da Bíblia cristã, componente da Torá judaica. E naquela época, aqueles que ministravam o conhecimento eram chamados de rabinos. Os rabinos estudavam a palavra, estudavam o Velho Testamento. E à medida que amadureciam, iam angariando para si, ou eram buscados por jovens, por pessoas que gostariam de ser guiados por aquele rabino, porque se entendia naquela época que a figura do rabino seria alguém que poderia me aproximar de Deus, que poderia aproximar a minha família, a minha cultura. Tinha uma relevância muito grande a figura do rabino. E um dos livros mais antigos das conversas entre os rabinos, das discussões entre os rabinos, se chamava Minsha. Perdoa-me o meu hebraico antigo, mas a Minsha era um livro de comentário, de conversa entre os rabinos. E lá nesse livro a gente tem as afirmativas de que o estudo sobre Deus, a criação do mundo, a cultura daquela região e de como a moralidade precisava ser realizada, iniciava-se aos 5 anos de idade. Ou seja, como naquela época o povo hebreu era muito religioso, ainda hoje, e a religião ela chegava a se misturar aos costumes sociais do povo inteiro, aos 5 anos de idade o jovem começava a estudar a Torá. Mais ou menos aos 10 anos de idade, ele começava a ter a obrigação de cumprir aquilo que a Torá dizia. E ali a gente vai encontrar sobre o respeito à família, sobre o amor ao próximo, sobre os movimentos de paciência e entendimento. Aos 12 anos, ele tinha que ter decorado a Torá inteira, perspectiva judaica. E mais ou menos aos 15 anos, ele poderia se vincular a um rabi, a um mestre, alguém que ensinava, que vivia de ensinar a Torá, que vivia de ensinar a palavra de Deus.
Com 18 anos, mais ou menos, se casava e próximo aos 30 anos terminava o seu estudo formal. Poderia ser considerado, então, um rabi, quiçá, e dali em diante angariar mais pessoas e ensinar mais pessoas. E por que eu estou contando tudo isso? Uma história tão antiga. Porque da época de Jesus, esse era o entendimento vigente. E Jesus apresenta aquilo que está no Velho Testamento e realiza daquilo que está no Velho Testamento, dizendo inclusive que ele não veio desfazer a lei antiga. Porque existe muito do que foi aproveitado até hoje. Existe muito do que é justo, do que é verdadeiro. E se nós pararmos para pensar, Jesus como um rabi que ensinava sobre a palavra de Deus, ele teve 12 seguidores, 12 discípulos. E naquela época, os discípulos se vinculavam aos rabis por volta dos 15 anos de idade. 15, 16 anos de idade. E a gente pode pensar, mas então os discípulos de Jesus, eles tinham essa idade? Não é possível. Muitos deles trabalhavam já. E a gente vê que aos 12 anos de idade, por volta dos 12, 13 anos de idade, eles já tinham que praticar um trabalho, um labor, para ajudar a própria família, para cumprir os ensinamentos da Torá. Mas existem trechos do Evangelho que ajudam a gente nesse entendimento. O primeiro trecho vai estar em Êxodo, no Velho Testamento. É quando é determinado que as pessoas que frequentavam os templos precisavam pagar um imposto ao templo, uma contribuição ao templo, para que as atividades do templo continuassem a seguir. E é determinado, então, que as pessoas com 20 anos ou mais pagassem esse imposto, porque de determinada forma já estavam casadas, já tinham um labor, então poderiam contribuir. E lá em Mateus, no capítulo 17, Jesus adentra o templo com os 12 apóstolos e é questionado se eles não pagariam o tributo do templo. E então ele diz: todos os demais são meus filhos. Pedro, depois de uma reticências, Pedro, paga o imposto por mim e por ti. O que dá a entender que todos os demais estavam abaixo dos 20 anos. E isso é aceito pelo templo. Um outro trecho interessante, um outro entendimento interessante é compreender que Pedro foi o único apóstolo que era casado. E como a gente viu pela tradição daquela época, se casavam aos 18 anos de idade. Por volta, 18, 19. Mas lembremos que era um período onde as tradições eram rigidamente observadas, ao ponto de levarem à cruz o Mestre Jesus. De forma que hoje, um entendimento comum é que os discípulos de Jesus, excetuando-se Pedro, tinham entre 15 e 20 anos de idade quando foram chamados a seguir Jesus. E isso é um entendimento comum entre católicos, evangélicos, a todos aqueles que estudam a Bíblia e buscam a compreensão do passado. O que faz a gente questionar, mas o que Jesus queria com um monte de meninos, com um mundo de moleques, que não tinham nada para oferecer a não ser ímpeto, ideias malucas de mudar o mundo, a compreensão de que tudo podiam e que poderiam revolucionar a história da humanidade. E não foi isso que fizeram? E a gente pode entender, mas Jesus estava com eles. Sim, por 3 anos. Durante 3 anos, Jesus curou, fez os seus milagres, ensinou. Mas João, que era o apóstolo mais novo, e existem estudos que apontam que o chamado de João é feito mais ou menos aos 16 anos, desencarna com 94 anos na ilha de Patmos. Todos os apóstolos seguiram Jesus e disseminaram o cristianismo, mudando a vida de todos da região e a nossa aqui hoje. Porque se hoje a gente está aqui, é graças aos esforços daquele monte de meninos que transformaram o mundo daquela época. Eu entendo, a história de Jesus é longa, é comprida, é distante, e Jesus era Jesus. Mas olhemos para o Espiritismo em si. Kardec realizou a codificação kardeciana
utilizando-se do recurso mediúnico de diversos médiuns. E nós entendemos os médiuns como o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, cabelos brancos, muito conhecimento, trabalhando mediunicamente de maneira séria, correta, ilibada, coordenada, educada. Mas saibamos nós que do lançamento do Livro dos Espíritos, ou seja, do primeiro livro que foi criado pelo Kardec, e na verdade da primeira versão do Livro dos Espíritos, duas médiuns foram extremamente importantes: a Caroline e a Pelagie Baldin. Perdão pelo francês, mas a Caroline e a Pelagie tinham 16 e 14 anos quando começaram a psicografar as mensagens dos Espíritos, que foram posteriormente codificadas no Livro dos Espíritos, que todos nós espíritas buscamos estudar. Por elas falaram São Luís Rei de França, o Espírito de Verdade e tantos outros, João Evangelista, Santo Agostinho. Junto delas, uma outra médium chama a atenção, de nome Hermance Dufault. Hermance Dufault tem obras psicografadas, por exemplo, aqui na livraria, obras que falam de questões profundíssimas sobre psicologia, sobre as emoções. Mas Hermance Dufault foi uma menina de classe média alta na França, que se reuniu ao Kardec por possuir essa faculdade que ninguém entendia, porque os espíritos escreviam por ela, falando coisas que não eram compreensíveis, e não existia diagnóstico médico para o que ela tinha. Ela se reúne ao Kardec. Antes disso, ela escreve o primeiro livro, que é uma autobiografia do São Luís Rei de França, intitulada História de Luís IX, ditada por ele mesmo, em 1854. Ela tinha 14 anos de idade. O mesmo São Luís Rei de França, que participa da codificação kardeciana. Hermance Dufault se reúne com Kardec em 1857, com 17, e assim também participa do grupo de médiuns que psicografa as mensagens que todos nós hoje estudamos com um compêndio, com um corpo comentado como Espiritismo. É importante nós olharmos para a história e compreendermos que a juventude não é um momento de insânia. A juventude não é um momento de falta de responsabilidade, de tolice, ignorância. A juventude é um período que todos nós passamos, espíritos, em reencarnação, porque é uma coisa importante de se ter, e é um momento decisivo na encarnação, ao ponto de que aquilo que acontece na juventude pode transformar o mundo, como nós vimos no exemplo desses irmãos. Mas a irmã era médium. Sim, mas os discípulos não. Porque o importante não é a mediunidade, o importante é a moralização. O importante não são as ferramentas que você tem, o importante é o que você faz com essas ferramentas. De forma que espiritismo e juventude pode ser traduzido por espiritismo e espíritos. Porque os espíritos que nós julgamos hoje na juventude são espíritos milenares, que carregam conhecimentos, experiências, histórias, problemas, dificuldades, coisas a serem corrigidas, como nós que já passamos da juventude, e vou botar aspas para mim, não sei quem mais se considera jovem ainda, mas nós que já passamos da juventude, também carregamos. Espiritismo é sobre a moralização do ser. E o que esses jovens fizeram com a humanidade, como tantos outros, foi colaborar com todos nós para a nossa moralização, para o entendimento da verdade, dos conceitos de bondade, justiça, caridade, paciência, compreensão, perdão, fé. Porque fé é algo que nós perdemos ao longo do caminho. Nós passamos a desacreditar de nós mesmos, que a gente pode fazer a diferença de alguma forma, que a gente pode mudar de alguma forma, ou sequer que a gente pode seguir aquilo que nos é recomendado de alguma forma. Na juventude, não. Na juventude, nós cremos que isso é possível. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos?
E de maneira resumida, eles colocam que são basicamente dois objetivos de um espírito reencarnar. O espírito reencarna para melhorar a si próprio, vide moralização, ou seja, corrigir os vícios que carrega pelos maus hábitos adquiridos, e para tocar a parte que lhe cabe na criação, ou seja, com uma função, com uma missão, com uma tarefa a realizar. E não é dito na religião, porque todos aqueles que ganham prêmios nobres, que pesquisam, que filosofam ou que conduzem as almas pela religião, também reencarnam. E o mundo só é melhor porque espíritos reencarnam e corrigem as suas más tendências e realizam as suas atividades. De forma que o jovem, como todos nós, precisamos ter a consciência de que existem questões que nós vamos resolver na vida. Existem coisas que nós reencarnamos para que nós fôssemos o ponto de virada, a chave de mudança. Para que nós realizássemos tarefa nossa, por menor que seja, ou por menor que pareça. Porque transformar a realidade, co-criar com Deus, não me parece pequeno de forma alguma. A juventude, então, é um período que todos nós, espíritos reencarnantes, passamos. Um período onde nós precisamos recomeçar, refazer aquilo que nós carregamos em nós. Puxemos desde a infância, até os 5 anos ali trazidos pelos rabis na antiguidade, e entendamos que desde essa idade o que mais se comenta é sobre educação, não é verdade? Sobre aquilo que precisa ser ensinado, estimulado, corrigido de tendência equivocada. E muito se fala de português, matemática, ciências. Hoje, e eu digo hoje assim, há uns 5 anos para cá, mais ou menos, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é que nós começamos um debate sobre as pessoas precisam aprender sobre suas emoções. As pessoas precisam aprender sobre o que é certo e errado, sobre sua moralidade. Nós precisamos ensinar à juventude não o que fazer. Tem que ser médico, engenheiro, tem que fazer o que eu quero, como se fosse um espelho dos adultos. E tem que sorrir quando eu quero e chorar quando eu quero. E não pode dar trabalho. E tem que tirar a nota que eu quero, na matéria que eu quero, seguindo como eu quero, e não como se ele fosse um ser humano, com uma história e uma trajetória própria, com desafios e virtudes próprias, que precisa de condução e não de imposição. Em um trecho comentado do Chico Xavier, quando perguntam ele em uma entrevista sobre a juventude e o que seria a juventude, o que fazer num período de juventude, Chico diz que a juventude, se a juventude fosse como um aeroporto, se a vida fosse como um aeroporto, a juventude seria o momento de construção da pista de decolagem e de pouso. Porque quando você tem uma pista de decolagem ou de pouso, você força, ou pelo menos direciona todas as aeronaves a seguirem aquela trilha, a chegarem por aquela trilha e a saírem por aquela trilha. E ele conclui dizendo que as aeronaves seriam as ideias e os interesses novos que vão conduzir as ações do ser. Chico dizia pra gente que durante o período de juventude, o jovem precisa de auxílio para construir parâmetros morais, balizadores, que vão fazer com que toda a ideia que chegue até ele seja direcionado a esses balizadores. Isso é certo? Isso é justo? Isso gera algum bem? É caridoso com o meu próximo? Comigo mesmo? É necessário que seja realizado? É supérfluo? É superficial? Quando nós temos um parâmetro de vida, de moralidade, de condução, todas as ideias e todos os interesses precisam passar por ali, como os aviões numa pista de aeroporto. E cabe aos pais, como mostra o Evangelho segundo o Espiritismo. Cabe aos pais, cuidadores e cuidadoras. E entendamos cuidadores e cuidadoras não apenas aqueles que
adotaram ou que cuidam de seus familiares em estado de juventude, mas toda a sociedade. Porque cada um de nós educa os jovens ao nosso redor. De forma que nós vemos as redes sociais influenciando diretamente a mente daqueles que estão trancados na sua casa, dentro do seu quarto. Cabe a todos aqueles que estão à frente, com mais de 30 anos, rabis, que ensinam, que representam, ou pelo menos que deveriam, auxiliar a juventude a construir essa pista, para que as ideias e os interesses possam partir dali e chegar por lá. Não pelo estímulo de libertinagem, deixando a criança fazer o que quiser, porque ela tem uma missão, então ela descobre aí no meio do caminho. Vai, meu filho, e deixa um menino de 13 anos de idade tomar decisões, e quer ou não quer ir para a escola, quer ou não quer estudar, quer ou não quer fazer. Mas também não pela escravização do ponto de vista, onde a criança vira uma máquina. Pior do que um cachorrinho, porque o cachorrinho, se você manda ele parar de latir, ele não para. Mas quando eu mando meu filho parar de chorar, ele tem que parar de chorar. Porque está me incomodando, está me envergonhando. E não é assim que ele deveria agir. Mas através do diálogo. E diálogo não é monólogo. Monólogo é eu falo, você escuta. Diálogo é eu falo, você escuta, e depois eu me calo para te ouvir. Não para contrapor, para te entender. Porque aquele que se sente mais maduro, aquele que se entende com mais conhecimento, aquele que assume a responsabilidade de condução do outro ser, é alguém a quem foi dado por mais tempo, logo foi mais dado. E a quem mais é dado, mais também é cobrado, mais também é pedido. Se eu tenho a paciência de um adolescente, de um jovem, se eu tenho o entendimento de um adolescente, de um jovem, eu preciso me policiar muito para ajudá-lo a conduzir-se. De forma que essa condução ela não é feita simplesmente pelo diálogo falado. Ela é feita principalmente pelo diálogo do exemplo. Nós somos aquilo que nós observamos as nossas referências. Sabe o ditado antigo? Te faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Isso nunca funcionou. Isso foi uma grande artimanha que alguém decidiu desenvolver para tirar a culpa das suas costas. Ao ponto do Chico Xavier também nos ensinar que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E nós temos nas salas de evangelização aqui na casa dezenas de exemplos de pessoas com dificuldade de ensinar sobre Deus, sobre a moralidade, sobre a prece, sobre a bondade, sobre a caridade, sobre a justiça, não pelo desconhecimento da doutrina, mas por aquilo que as crianças, jovens, adolescentes, ou jovens como eu, observam seus pais, suas referências realizando também. Uma criança grita porque ele aprendeu a gritar, e ele chantageia porque ele aprendeu a chantagear, e ele negocia porque ele aprendeu a negociar, e ele aprende com aqueles que estão ao redor, pais, mães, responsáveis, cuidadores, cuidadoras, e nós como sociedade, todos nós somos responsáveis por aqueles que são mais jovens. Vou trazer o Chico só mais uma vez. E eu fiz questão de trazer outras falas para não parecer o tio Gui apaixonado pela juventude. Mas aqueles que são dados como referência a cada um de nós adultos, a quem de frente nós somos os jovens, tamanho a maturidade espiritual que esses irmãos carregam, para que nós escutemos deles e aprendamos com eles. Um livro pouco conhecido do Chico chama Chico Xavier, dos hippies aos problemas do mundo. É a psicografia do Emmanuel. No capítulo 9 ele vai falar sobre a juventude, um texto lindo. Mas uma das questões que são comentadas nesse texto é aspas do Emmanuel, e eu vou ler para a gente observar. Por que é que não nos podemos amar uns aos outros na condição de jovens e de adultos,
cada qual vivendo dentro de sua época e experiência física. Isso é Emmanuel falando. Porque nós, como adultos, não podemos resguardar a nossa independência, dando independência àqueles jovens que são a esperança da humanidade, que são nossos filhos, nossos continuadores, para que eles realizem as empresas deles, a que foram chamados pela reencarnação. E esse trecho pode parecer que a gente tem que abrir mão e deixar o jovem realizar o que for, e não é isso que está sendo comentado. Mas que o jovem precisa ser orientado, conduzido, e não determinado a viver, inclusive, uma época com conceitos outros que talvez nem caibam agora mais. Porque as sociedades evoluem graças à juventude. Porque nós, adultos, maduros, tendemos a ser super conservadores, porque eu aprendi assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, e me chamo Gabriela. Nós, aqueles que entendemos conhecer de tudo no mundo, hoje temos dificuldades às vezes de conversar com os mais jovens, porque os temas são completamente outros. E como orientar uma mente mais jovem se eu não entendo nem como ela pensa, o que ela gosta, ou quem ela é sequer? Espiritismo e juventude, mais uma vez, é Espiritismo e os espíritos. A juventude não é um período biológico somente. E eu não descarto o processo de formação neurológica, a dificuldade de formatação de planos futuros ou de consequências a longo prazo, tudo isso é considerável. Mas independente da questão, o período de juventude é um período onde balizadores morais podem ser orientados de forma mais fácil, onde o exemplo daqueles que estão à frente pode ser mimetizado, aprendido de forma mais fácil, e que o mundo que nós gostaríamos de viver hoje possa ser pelo menos uma esperança àqueles que vêm após nós. Porque se hoje nós estamos aqui reunidos falando de Deus e de Jesus, foi porque um grupo de adolescentes acreditou em alguém e saiu pelo mundo a pregar o amor, a paz, a justiça. Ideias que eram completamente absurdas naquela época, contra a filosofia dos pais, que criam que o Messias seria alguém que viria com espada e tomaria de volta Israel, Jerusalém e todo o grupo. Um Messias que foi crucificado, com seus seguidores chorando, correndo risco de vida. Muitos foram desencarnados, mortos pela consequência de defenderem os ideais, que hoje nós olhamos para trás e estudamos. Como é possível que aqueles jovens compreendessem tanto, e nós com tão pouco, e nós com tanto, talvez compreendamos tão pouco. Mas chega de espiritismo. Como eu disse no começo, daqui a pouco nós aceitaremos perguntas e comentários dos jovens. Porque uma das questões é que os jovens recebem monólogos e poucos diálogos, mas eles dialogam entre si. E eu queria de verdade abrir o espaço para que a gente ouvisse os jovens. Antes, eu quero que vocês escutam esse jovem. Menino Guilherme chegou na casa com 17 anos de idade, cheio de inconsequência, cheio de hormônios, cheio de tudo isso que a gente sabe que a juventude carrega. E graças a essa casa e aos exemplos que os meus pais me deram, hoje eu estou aqui. E não é que todo jovem tem que assumir um púlpito numa casa espírita, mas hoje eu estou aqui porque eu tenho consciência tranquila. Hoje eu estou aqui porque eu realizo o Evangelho. Hoje eu estou aqui porque nos momentos de dificuldade eu oro. Hoje eu estou aqui porque a minha mediunidade hoje se equilibrou, graças a Deus. Hoje eu estou aqui porque eu me sinto responsável por mais jovens. Hoje eu estou aqui porque a casa, o espiritismo e os meus pais, como todas as pessoas que passaram pela minha história, me permitiram ter um aeroporto muito bem montado. Te amo, mãe. Me permitiram ter senso moral, me transformar numa pessoa justa, íntegra. Mas nem sempre foi assim.
Ao chegar na casa com todos os desejos do mundo, eu entro pela juventude. E diferente de todos os outros lugares, religiões ou até das conversas com adultos, eu descobri um lugar onde eu tinha fala, onde eu podia perguntar os maiores absurdos da vida. Questionar Deus e por que eu sofria. E receber de alguém, estou desenquadrado, estou voltando, pronto. E receber de alguém, não um olhar de julgamento, pedindo, pense em outra coisa, isso é mistério divino. Não um olhar de, não, é assim porque Deus quis e é isso aí. Ou está escrito lá no livro, tem que ser assim e pronto. Mas um lugar onde eu podia pensar. Uma fé raciocinada e não uma fé imposta. Uma moral raciocinada, deduzida e não imposta. Logo, me empolgo, me uno aos estudos da casa, achando que sabia muito e descobri que sabia muito pouco. Crendo que entendia sobre o mundo, sobre o espiritismo, porque afinal de contas já tinha lido o livro dos espíritos. 1 semana foi meu prazo e 1 semana eu li. E até hoje, conduzindo turmas de EJE, eu aprendo todo santo dia com todos os outros que chegam. O tempo passou e me juntei ao sopão. Que hora? Todo mundo vai, tinha uma galera da juventude que ia, a gente ficava até de madrugada na rua, sabe? Tinha liberdade. Com 18 anos podia inclusive ir dirigindo. Olha que legal. Ia e voltava, tinha carteira já. E fui descobrindo, entregando sopa na rua. Certa vez voltando para casa, quando eu virei a chave da casa, eu pensei, meu Deus, eu tenho uma casa. E eu entrei na minha casa, fui descascando, sabe? A gente vai ficando confortável. E pensei, meu Deus, eu tenho privacidade. A gente chega de quarta-feira, de madrugada, e minha mãe deixava comida no micro-ondas para eu jantar. E eu pensava, eu tenho comida quente. Tomei banho, chuveiro de água quente, bom paulista que sou. Por mais que esteja no Maranhão, ainda assim, água quente. E pensei, tem um banheiro, tem um chuveiro de água quente. E tudo se encerrou quando eu deitei numa cama que os meus pais se sacrificaram para pedir a maior forma que tinha na fábrica. Tinha 2,10, porque, né? E eu tinha uma cama que me cabia. Não só uma cama feita para mim. E desde então, eu estimulo jovens, como a gente tem, vou já comentar, a entregarem sopa na rua. Entrei na evangelização da comunidade e descobri que existem jovens com os pais presos, filhos de estupro, que não têm comida e que vêm para cá, às vezes nem porque gosta, mas porque é oferecido sopa depois. E jovens que tinham um sorriso no rosto, que brincavam uns com os outros, e com uma vida tão mais difícil que a minha, ainda assim me chamavam de tio. Com 18, acho, anos, eu já tinha virado tio. Tive um momento de crise, mas ainda assim, aqueles olhos vibrantes, crianças de 5 a 7 anos, a gente chegava, as crianças, tio, tio, e abraçavam todos na altura da perna, porque eu tenho 2 metros. Amor que é difícil de se encontrar por aí. Mas eu entendi que o pouco que eu sabia era muito para aquele que não tinha nada. E assim continuo na evangelização desde então. O passe público, um processo mais complicado, demandando muito estudo, e ao longo do tempo, vendo dificuldades tantas, e percebendo o valor da oração, de como a oração por alguém pode transformar o dia da pessoa, pode tirar alguém de um ato suicida, pode se tirar de um pensamento equivocado, pode acalmar o seu coração, como pode te dar coragem para subir num púlpito e fazer uma palestra. Encontrar Deus através da oração e doar isso através de um passe foi o que eu aprendi. E assim a gente pode falar do evangelho, da palestra mediúnica, porque hoje eu acho que se teve um trabalho que eu não fiz, eu não conheço ainda. Mas tudo isso eu aprendi porque outras pessoas vieram antes de mim. Foram a essas pessoas a que nós dedicamos tudo.
E é isso que a espiritualidade e a juventude espera de cada um de nós. Que nós sejamos essa pessoa para alguém. Juventude e espiritismo, repito, é juventude e os espíritos. Que nós aprendamos uns com os outros e doemos uns aos outros. Porque no grupo de juventude, tem alguns rostinhos aqui na palestra, que estudam com a gente, quem faz os roteiros são eles. E eles trazem, dos maiores questionamentos, 2 sempre se repetem. Justiça divina, por que isso existe? Por que Deus faz isso? Por que existe dor? Por que tem guerra? E eles trazem para cá pela dificuldade de encontrar em outros locais. E sobre família. Esses são os 2 temas que sempre retornam para a conversa. O que nos traz sinais. Outros sinais são do conforto que eles sentem, porque nós discutimos de tudo. Sexualidade, psicopatia, uso de drogas, listas ilícitas. Domingo passado nós falamos sobre poligamia. Questões que talvez não se encontrem especificamente no livro dos Espíritos, ou que os adultos tenham até um medo de tocar no ponto. Mas eu entendo, que nós também não recebemos tudo. Também nos falta um tanto de repertório, um tanto de conhecimento, para lidar com o jovem. E é por isso que eu convido a jovens a mais tempo ou a menos tempo, a aproveitarem a abertura, o conhecimento que o Espiritismo nos traz. A orientação dos espíritos que são realmente maduros, aqueles que orientam a nossa construção de vida, dos parâmetros morais, a reforma íntima tanto comentada. Dediquemo-nos um pouco, com aquela fé que nós tínhamos enquanto jovens, que queríamos mudar tudo e que sabíamos de tudo. Resgatemos um pouco dessa fé em nós mesmos, naquilo que nós queremos ser justo, bom, caridoso, benevolente. Porque é somente assim, virando criança de novo, retornando à juventude, se direcionando a Jesus, porque Ele nos chama, deixai vir a minhas criancinhas, é que nós teremos a condição de apresentar o Espiritismo para a juventude que se apresenta à nossa frente. Com 15 minutos, tem, né? Eu sabia que ia ter. Com 15 minutos a gente vai dar uma olhada nas perguntas que vieram dos jovens que podem estar na plateia. Eu vou fazer o meu melhor. Tio Gui não sabe se dá para falar de tudo. Um jovem perguntou: Gui, o que você diria para quem entende livre-arbítrio dado por Deus como abandono? E essa pergunta provavelmente vem de alguma experiência própria ou de alguém que convive com alguém que se sente abandonado. O livre-arbítrio é a habilidade que nós temos, de forma bem sucinta, porque a gente não tem tempo para tudo. O livre-arbítrio é a habilidade que Deus nos dá, é a possibilidade que Deus nos dá de realizar as nossas escolhas e por isso arcar com as consequências delas. E todos nós temos a possibilidade de escolher algo, de arcar com essas consequências. Mas todos nós também vivemos em sociedade e temos responsabilidade uns sobre os outros, de forma que aquele que tem mais é dado a mais para que ele repasse a quem tem menos, como cuidado, como carinho, como afeto de maneira geral. Afeto, dar afeto, é fruto do livre-arbítrio de alguém que tem alguém sob sua responsabilidade. Isso é o mínimo que pode ser dado. O sentimento de abandono, ele nasce da falta de afeto. Não se abandona um corpo, se abandona uma alma, um coração. E se de alguma maneira essa pessoa encontra esse sentimento dentro de si, ela pode tanto relatar sobre ele, porque muitas vezes isso pode vir de um lugar indesejado, não se escolheu o abandono, como ela também encontra afeto em outros lugares, porque a família ela não é só consanguínea. Na grande maioria das vezes nós vamos encontrar laços fortíssimos em amizades, em pessoas de outro sangue. E através deles, talvez nós não preenchamos completamente a falta que nos foi dada.
mas com certeza nós não nos sentiremos mais só. Outro jovem pergunta: qual é o sentido de conhecer o que fiz na minha última encarnação? Essa é boa. Porque Deus, em sua eterna sabedoria, no estado que nós estamos, faz uma coisa, um pó de plim-pim-pim, uma mágica, um mecanismo que impede a gente de conhecer. E se Ele é o ser mais inteligente do universo, a coisa mais inteligente a se fazer é não conhecer. Porque daqui para trás, olhando a história da humanidade, há 100 anos nós guerreávamos a Segunda Guerra Mundial, há um pouco menos de tempo, ou um pouco mais de tempo nós tínhamos escravidão, e dali só piora, daqui para trás só piora. Então, moralmente se falando, nós somos cada vez piores. Mas aquilo que nos é para o progresso chega até nós. De forma que a lembrança de uma vida passada, ela pode ser realizada através da observância de si própria, daquilo que você é. Se conhece as árvores pelos frutos, nos diz o Evangelho. Se eu sou alguém agressivo, violento, meu passado foi agressivo, violento. Se eu sou alguém rígido, determinístico, meu passado foi por ali. E aí independe quanto dinheiro eu tinha na conta, não é mais seu. Independe se era bonito, se não era. Hoje é hoje e acabou. Independe de qualquer outra coisa. O que importa é o que nós faremos daqui para frente. Pode ter certeza, um dia o passado ele volta para você. Mas ele volta no momento em que Deus entende que você tem condições de lidar com ele. Aqui eu preciso de um atendimento fraterno. 2 em 1, eu vou ler uma delas. Como os pais da nova geração devem lidar com esses espíritos que são, às vezes, mais rebeldes que os próprios pais? Se nós entendemos já sobre isso, nós não somos mais tão imaturos assim. E se nós compreendemos que existe rebeldia de nossa parte, o primeiro ato que você tem controle é de cuidar de si. Então, se quem perguntou entende que é um pouco rebelde, sim, às vezes, eu confesso, observe essa rebeldia e de onde vem. Porque talvez você seja o ponto que pode ensinar os seus pais. Dos apóstolos que eu comentei, quando eles retornam dos 3 anos que vivem com Jesus, são eles que educam os pais e as famílias e a comunidade que estava ao redor. Muitas vezes os seus pais não tiveram aquilo que você tem, as oportunidades que você tem, e de novo, viveram, como o Chico diz, como Emmanuel diz, viveram em um contexto diferente. Talvez você é quem tenha algo para doar a eles, e não eles a você com relação a isso. Mas sempre o diálogo é importante. Lembremos, diálogo não é monólogo. O jovem também tem direito de falar, mas tem o dever de escutar de volta. E talvez vocês se entendam. Eu vou pedir licença para minha mãe, teve um lampejo que passou aqui, eu acho que é importante para essa questão. Em determinado momento eu estava no auge da minha liberdade, da minha juventude, querendo ir para um marafolia. Lembrem do marafolia, do carnaval fora de época? Não, você não vai, você não vai, você não vai. Em determinado momento, do auge da discussão, minha mãe senta no chão e eu entro em colapso. O que foi que aconteceu? Minha mãe sentou no chão. E ela pede para eu sentar no quarto dela, do lado da cama, eu lembro como se fosse hoje. E ela sentada, ela diz assim: Gui, você é meu primeiro filho, eu sou o filho mais velho. Eu não sei ser mãe, e você não sabe ser filho. A gente está aprendendo agora a como fazer, mas do jeito que está, não está funcionando. E isso me fez enxergar os meus pais de outra forma. Porque eles também estão aprendendo a ser pais. Eles não sabem de tudo. Eles podem parecer superpoderosos, mas lembrem que até o Superman tem uma criptonita. Eu vou para as últimas, por conta do tempo. Alguém pergunta assim: estou no caminho certo? Missão? Não sei. Mas um bom indício que nós temos daquilo que nós viemos realizar, nos diz os Espíritas, são as ferramentas que nós trazemos. Então, se você veio com uma pá,
é indício de que você tem que... Jesus amado, não para de vir. É indício de que você tem que cavar. Se você vem com um martelo, é indício que você tem que pregar. As habilidades que nós possuímos, elas indicam aquilo que nós podemos fazer. E as missões não são assim. Você veio para trabalhar na empresa X com um assunto tal e só fazer isso o resto da sua vida. Porque existe livre-arbítrio, lembrem? Então, se me é dado uma pá, eu posso começar a cavar para enterrar os outros dentro, como muita gente faz, para passar por cima dos outros, usar os seus talentos, suas habilidades para passar por cima dos outros, para tirar vantagem. Ou eu posso usar uma pá para começar a cavar fundações de um prédio novo, para retirar o lixo do lugar onde não devia estar. Eu posso usar uma pá para deixar o mundo mais limpo. Você escolhe o que você vai fazer. E provavelmente essa escolha ela vai ser direcionada por aquilo que você precisa fazer. Porque, de novo, a parte que nos toca na criação nos é dado não só por aquilo que nós temos que fazer, mas principalmente o porquê que nós fazemos aquilo. Se nós mudamos a vida de alguém, se nós fazemos a vida de alguém melhor, isso já é um bom indício. Eu vou para a última, porque senão a gente vai passar aqui bastante tempo. O que o Espiritismo orienta aos pais que sofrem por terem filhos que tomaram rumos totalmente diferentes, esperados dos seus pais, são dominados por drogas. Existe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que, se eu não me engano, é Santo Agostinho que comenta, e ele vai falar do processo cíclico das encarnações. Lá ele comenta algumas coisas interessantes, como nenhum bem é perdido. E o que se diz que nenhum bem é perdido é que nenhum momento de paciência, de amor, de perdão, de cuidado, de afeto, de nova oportunidade, nenhuma oração, nenhum pedido, nenhuma súplica, nenhuma conversa tida é perdida. Porque aquilo que é plantado no solo da alma germina. Aquilo que é plantado no solo da alma, ele cresce. Mas todos nós temos liberdade, e isso nos foi concedido por Deus. Não há aquele que através da violência plante algo melhor do que através do amor. Existem questões que são de difícil solução e que demandam tempo, que demandam paciência e perseverança. Mas lembremos nós que todo quilo tirado da costa de alguém é um alívio. Logo, cabe a nós, responsáveis por outros, antes de tudo, compreender o outro, entender o outro, o que faz o outro levar a vida que leva, o que faz o outro seguir pelo caminho que segue, independente de culpas, se é minha, se é do outro, se é de Deus, se é do mundo, não importa o que aconteceu no passado. O que importa é como a gente pode dar as mãos para seguir daqui para frente. E a gente vai se surpreender com alguns resultados. Porque no momento em que você aceita alguém que foge da realidade por uso de qualquer droga ou de qualquer outro psicotrópico ilícito, você dá a ele aquilo que muito falta. Porque a fuga da realidade é busca por afeto muitas vezes. É busca por aquilo que ele não consegue de outra forma. Por uma sensação de liberdade, de felicidade, de paz. E se é isso que lhes falta, somente dando isso é que nós iremos colaborar. Mas lembremos, da mesma forma que o corpo físico possui tratamentos que podem demorar uma vida, existem dificuldades da alma que levam para além dela. O que importa é que nós comecemos hoje, entregando o nosso melhor e crendo que Deus fará aquilo que precisa ser feito. Porque sendo onipotente, onipresente e onisciente, não há uma súplica de uma mãe ou de um pai que, segundo Chico, não arrebente as portas dos céus e não delegue a espíritos mais competentes do que nós o cuidado daqueles que a gente ama. Eu acredito que aqui nós trouxemos um pouco do que é a juventude, um pouco da importância do período de juventude e daquilo que nós precisamos assumir de responsabilidade como jovens e como pessoas que lidam com jovens, direta ou indiretamente.
Nós trouxemos também a apresentação, de alguma forma, de um processo de juventude da nossa casa. É mais ou menos assim, um pouco mais estruturado, com mais debate. Então nós também convidamos a todos aqueles que possuem jovens e suas famílias, ou que são responsáveis por jovens, ou conhecem jovens ao seu redor, não só a trazerem à nossa casa, mas a buscarem esse cuidado de moralização. Muitas vezes, a gente sabe, as pessoas só podem ler aquilo que nós somos para elas. A gente não tem a oportunidade de trazer para uma sala, mas em podendo, tragamos. Em podendo, insiramos na vida daquele jovem o entendimento de Deus, de bondade, de justiça. Se nós não temos ou não tivermos também, nos unemos a Ele e construamos juntos, para que juntos a gente possa passar pelas dificuldades e pelas alegrias. E assim, quem sabe, nós não estaremos formando a mente, o coração daqueles que hoje, como Divaldo Pereira Franco, como Raul Teixeira, como Haroldo Dutra Dias, um dia receberam e hoje orientam e alimentam as nossas almas tanto quanto. Muito obrigado pela paciência de vocês, gente.